Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais um programa inédito. Nós vamos falar sobre ganho de massa muscular, mas através da nutrição. Porque será que adianta a gente só fazer exercício? E ao mesmo tempo, nós estamos vivendo mais tempo, né? Nós estamos tendo uma vida mais longeva. E ao mesmo tempo, será que o ganho de massa muscular ou preservar a massa muscular não é vital para nós termos uma boa saúde, um bem-estar? E eu estou aqui com ele, que é nutricionista há mais de 11 anos, é personal trainer. Seja muito bem-vindo, Bruno Pilon. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado. Muito bom estar aqui, né, para esclarecer um tema que está de muita relevância na rede social, mas aí cada um fala uma coisa, né, e a gente, muitas vezes, o público fica perdido, né? Exatamente. Com muita informação, muito influenciador, e aí eu sempre tenho que falar e eu devo uma explicação ao meu conselho, à minha formação. Então, tudo que a gente falar aqui hoje é baseado em ciência, né? Legal. O Bruno, ele usa 1 hora do seu dia para fazer treinamentos. Ele procura sempre ter uma vida longeva, ganho de músculo. Você está com quantos anos? Desculpa perguntar. 39. 39, ele é próximo dos 40 anos, massa muscular, através da nutrição. Então, primeira coisa que eu queria perguntar para você, Bruno, o que acontece quando a gente vai passando dos 40 anos? A gente vai envelhecendo, e o que acontece com nossos músculos? E qual é a função do músculo no nosso corpo? Certo. A partir dos 30, né, todo mundo já começa a notar grandes diferenças, 30 né? já. Noitadas que no dia seguinte você não recupera mais, as bebedeiras que não se curam mais rápido, né? Aí todo mundo começa a perguntar, mas tem alguma coisa errado? Eu era, mas não sou. Com 40, isso tende a piorar, né? Sim. Que o ser humano ele vai envelhecendo gradativamente e algo muito interessante, a gente não é preparado para viver até os 80, né? A prova disso é a nossa aposentadoria, né? A gente aposentava mais cedo e morria mais cedo. Hoje não, hoje a gente está vivendo muito mais, né, com a tecnologia. Mas aí a questão, como que você quer viver? Você quer sobreviver ou você quer viver? Você quer gastar todo o seu dinheiro que você acumulou em remédio ou se prevenir antes e se preparar, né? Sim. E eu brinco com meus pacientes, né, a partir dos 40, ou você faz musculação porque você gosta ou porque você precisa. Então, comece antes, né? Sim. O estímulo muscular. O grande problema que às vezes a gente percebe é que algumas pessoas têm dificuldade de ganhar músculo. E aí onde que entra a nutrição? Porque existe a pessoa que não faz exercício e aquela pessoa que faz exercício, mas não ganha massa muscular. Sim. E parece que, ao meu ver, não sou nutricionista nem personal, sou bioquímico. É mais difícil, a partir dos 40, a gente conseguir tanto ganhar músculo, porque às vezes muitas pessoas vão na academia e não ganham músculo. Então, o que entra a nutrição? Qual é o papel vital da nutrição nesse ganho? Certo. Então, uma coisa que eu quero deixar claro é que existe 2 coisas só. Hipertrofia muscular, que é um aumento do diâmetro das fibras, e atrofia muscular, que é a perda de massa muscular, a diminuição da musculatura. A atrofia vem agregada de perda de força também. Com o passar do tempo, vai modificando seus padrões hormonais. Aí tem os padrões de vida hoje que a gente é feito para ficar sentado, né? O ápice do ser humano é trabalhar com os dedos e com a cabeça, né? Muito diferente de antigamente, né? Entendi. Que a gente caminhava mais, fazia muito mais exercício. Tá, então hipertrofia é quando eu tô ganhando. O aumento da musculatura. Atrofia é quando eu tô... Quando você perde. E o processo de envelhecimento, naturalmente, se você atrofia. não... Vai atrofiando. Isso, o nome disso a gente fala que é uma sarcopenia, né? Que além da perda de massa muscular, a gente pode ter perda de massa óssea também. Sim. Que isso é muito agravado, né? Todo mundo já viu um idosinho que cai, bate lá a coxa, o fêmur e quebra o fêmur. Isso. Nós estamos deixando uma imagem na tela para você ver um osso saudável e agora um osso que é osteoporose. Você vai ver que o osso que está aí à sua direita da tela, ele tem alguns poros, né? Fala um pouquinho sobre o que acontece com os ossos e qual a importância do músculo nessa questão, se a pessoa tem um osso normal e um osso com osteoporose. Durante o processo de ganho de massa muscular ou de você manter a musculatura, você acaba estimulando a massa óssea. Então, aquele osso cheio de poros... Um acompanha o outro? Isso, um acompanha o outro. Imagina um soufflé. O soufflé é tudo furadinho, né? Aquele chocolate. Então é fácil de você quebrar. É. Porque ele é poroso, ele tem buraquinhos lá dentro. Isso que é um osso com osteoporose. E com o tempo isso é agravado, principalmente
nas mulheres, né? A mulher menopausou, já aumenta o risco de osteoporose. No homem, é um pouco menos, o risco é um pouco menor, mas pode acontecer também com o homem. Entendi. Então o osso com poros, aquele osso com osteoporose, osso mais fraquinho, ele quebra fácil. Então o idoso já tem às vezes uma nutrição um pouco ruim, então para recuperar aquele osso é muito mais custoso e às vezes não consegue nem recuperar, né? Sim. Há casos que até é fatal, né? Porque Sim. tem casos que a pessoa está andando e ela tropeça e quebra o osso. Às vezes ela quebrou o osso antes, não é que ela tropeçou, Sim. né? Casos graves, né? Sim. E isso, se tivesse uma massa muscular, teria Exatamente. toda uma proteção. É a sua poupança, né? O músculo hoje é a poupança, é a única coisa que vai salvar a sua vida, vamos bem dizer, no futuro. E aí, existe um estudo que o doutor estava falando comigo, que era sobre um hormônio que quando você faz musculação nas pernas, fala um pouquinho sobre a importância de músculos nas pernas, o que acontece com esse hormônio, para a gente também ter essa consciência da importância dos exercícios. Certo. Quando você desempenha lá a contração muscular, não precisa ser só na academia. Levantar um sofá já é uma contração muscular, a gente pode chamar de musculação, né? Então aquele trabalho mais pesado. Você produz um hormônio que chama irisina. Ele é produzido dentro da sua musculatura. E hoje a gente já sabe que ele é neuroprotetor. Além dele ser anti-inflamatório, ele protege os seus neurônios. Então, uma pesquisa começou a linkar. É muito novo, tudo isso é muito novo, né? Que pessoas com mais massa muscular têm menos propensão a Alzheimer e a demência. Porque esse hormônio é tão poderoso que ele consegue ajudar no processo para desinflamar o seu cérebro. Então veja a importância também até na parte cerebral, Isso. quando você associa exercícios. Eu tive a oportunidade de acompanhar um senhor durante 2 anos consecutivos, 3 vezes por semana, num estúdio de personal que eu era proprietário, que ele foi diagnosticado com Alzheimer severo, abaixo de 65, se não me engano, quando há o diagnóstico é severo e é precoce, então o risco de morte é muito mais rápido. Durante 2 anos aí a gente conseguiu trabalhar muito com ele, e eu brinco assim que eu confiava mais na contagem dele do que na minha contagem. Nos últimos... Verdade, cara. Por quê? Porque ele contava melhor que eu, ele esquecia menos que eu os exercícios. Nos últimos 6 meses eu já não conseguia mais introduzir exercícios novos, porque a memória de curto prazo dele estava muito prejudicada. Ah, entendi. E eu tomei conta da nutrição dele e do treino dele durante 2 anos consecutivos. Você agiu nas duas? Nas duas formas. Suplementação, fitoterapia. Até outro dia eu encontrei a família, perguntei como que tá o seu Guilherme. Ah, ele continua treinando musculação, porém o personal atual dele largou ele, porque ele perdeu a fala, já não fala mais, ele só balbucia. E o filho dele assumiu o treino com ele. Ele não fala mais, praticamente não come direito, mas vai na musculação 2 vezes por semana. Então, isso foi um hábito que a gente conseguiu introduzir já com o diagnóstico de Alzheimer. E melhorou muito. Que legal. A importância do exercício e nutrição, pessoal. E olha, nós estamos falando aqui, para nós, pessoal telespectador, para ele ter a consciência de prevenir, né? Que nem ele disse, uma poupança, uma reserva de emergência, o dinheiro que você guardou lá, agora você está guardando em músculo, para ter uma vida melhor. E eu tenho uma dificuldade, qual a diferença de ganho de massa muscular e ganho de força? É diferente ou não? E qual a importância da gente cuidar disso? O bom é acontecer os dois, né? Ganhar força e ganhar musculatura. Automaticamente, quando você ganha musculatura, você ganha força. Porém, tem um trabalho específico para só ganhar força. E não quer dizer que tem aquele seu amigo que é magrinho e ele é muito forte. Sim, então ele não é hipertrofiado, ele não tem uma musculatura aumentada, mas ele é muito forte. Tá. Isso não quer dizer que aquele cara gigantesco, musculoso, é fraco. Ele também é forte. A vida do ser humano, realmente, ela começa quando o bebezinho levanta sozinho, quando ele faz aquele movimento de extensão de joelho, que ele consegue se levantar. Então, já é inato do ser humano essa habilidade. Só que sem a massa muscular, sem a força, ele não consegue. Não. E quem é pai sabe, né? Os seus problemas começam quando seu filho começa a levantar sozinho e ele começa a andar, né? E eu falo que a sua morte está bem próxima quando você não consegue levantar sozinho. Então são 2 extremos. O ser humano começa a viver realmente quando ele levanta sozinho e adquire independência, né? E a morte está chegando quando você não consegue se levantar sozinho.
Muito boa analogia. Da criança Sim. crescendo para andar e agora eu perdendo minha força de andar e aí eu tô mais próximo. Eu até brinco com meus pacientes que é uma meta de vida com meus 80 anos, conseguir treinar umas 2 vezes por semana musculação, praticar sexo 1 vez por semana com 80, já tá ótimo, né? Então se eu conseguir isso, eu creio que já tô feliz já. Isso eu queria saber agora só um pouquinho sobre se eu tivesse um prato que eu tivesse Certo. os nutrientes que fossem adequados para o ganho de massa muscular. Mas você vai falar depois do intervalo, nós voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Nós estamos falando sobre a nutrição, a importância para isso, você ter músculo. A nutrição está totalmente envolvida. Então são exercícios e a capacidade de bons nutricionistas de trazer conhecimento, trazer com que você coma direito para poder ter sua saúde preservada. E aí a gente falou no primeiro bloco, Bruno Pilon, nutricionista há mais de 11 anos, sobre um prato. Então, se eu tivesse agora que narrar um prato que teria nutrientes necessários para um ganho de massa, principalmente a quem tem mais de 40 anos, qual a importância dos elementos e como seria esse prato? Vou falar um bom, barato, talvez não seja tão do agrado da pessoa, mas a gente consegue mudar. Moela de frango, arroz, feijão. Moela? Barato, riquíssimo em proteína, riquíssimo em carboidrato e em fibra. Moela é o top hoje. Eu amo moela com mostarda. A gente comia, às vezes, em alguns lugares assim. Moela é baixíssima gordura, alto em proteína, e se eu não me engano, custa, acho que, como deu uma popularizada, tá R$15 o quilo, mas era 10. Mas você pode trocar a moela por um peito de frango. E o interessante é que a dieta do brasileiro, ela não é feita para ganhar massa muscular. Porque o brasileiro ele come de manhã um pão com margarina, um arroz com feijão, e o brasileiro típico ele gosta de comer carne vermelha, né? E ele come um pedacinho de carne vermelha pequeno e um mundo de arroz e feijão. E à noite ele repete o arroz e feijão e aquela carninha vermelha. Então eu vou passar uma dieta aqui ao vivo para você. Pão francês, 2 ovos inteiros, carboidrato barato, proteína barata, fonte de gordura boa. Se você tiver uma dieta baixa em gorduras boas, você tem uma má produção de testosterona, que está totalmente ligado a ganho de massa muscular. Almoço, arroz, feijão, peito de frango e salada. À noite, repete. Então assim, um pão inteiro, 2 ovos, 200 gramas de arroz, 100 de feijão, 200 gramas de carne, de peito de frango. À noite igual, independente do seu peso corporal ou do seu objetivo, você vai ter melhoras de níveis de massa muscular e melhoras de níveis de perda de gordura. Independente. Você pode pesar 100 quilos ou você pode pesar 50. Fazendo isso e estimulando, você vai ter melhora. Então tem muita lenda que você tem que ter a dieta regradinha, bonitinha. Tem. Mas se você conseguir mudar isso... O básico bem feito. E por uma salada, né? Uma frutinha pelo menos também. Mas isso é o básico. Que legal. Isso é o básico hoje. Então, pôr um ovinho ali no pão. Se você tem o hábito de comer o pão, pequenos ajustes, né, Bruno? Sim. Pequenos ajustes transformam, né? Você usa 1 hora do seu dia para treinar, né? Você falou. Eu gostaria de treinar mais, mas o que eu tenho hoje é isso e o que eu posso fazer é isso. Você trabalha numa clínica, coordena lá, né? Lá é mais ou menos 10, 12 horas de atendimento diário, né? Então eu treino 5 da manhã, eu fujo na hora do almoço, quando eu tenho almoço para treinar. Tá. Então, meu corpo é real, o que eu posso fazer é isso. É 40 minutos a 1 hora por dia. Tá bom. Deixa eu te falar, então eu tô lá treinando, eu comi meu ovo, comi minha proteína, meu peito de frango, minha moela, né? Sim. Aí eu fui treinar, aí eu tenho aquela dor no braço. Sim. É naquele momento da dor que eu tenho o aumento do músculo, o que acontece com o músculo aí se eu tivesse um microscópio para olhar? O que acontece? Quando você está treinando, fazendo as contrações musculares, você tem, imagina assim, a gente tem duas proteínas, né? Actina e miosina, né? A musculatura ela faz assim, ó, ela se contrai e ela dá aquela impressão de inchadinha. Então, a molecada vai na balada, né? Aliás, não sei nem se hoje em dia estão indo mais na balada, né? Antigamente hoje ia, né? Muita gente não mudou o hábito. Aí você dá uma treinadinha, estufa a musculatura e você pode ir mais durinho. Isso aí você ocasionou várias microlesões dentro dessa musculatura. Se você olhasse lá numa luz microscopal, lá você estaria vendo micro-ranhuras musculares, pequenas inflamações. Nesse momento, você não está construindo nada. Você está degradando, você está machucando a musculatura. Após o treino, o seu corpo vai produzir vários ativos anti-inflamatórios. Aí entra você,
que vai ter que comer uma proteína, comer um carboidrato ali bacana, e aí vai começar o seu processo de recuperação muscular. Então você tá lá 10, 12, 24 horas recuperando a musculatura. Então, é depois que o exercício... Então, naquele momento eu provoco ou machuco. Aí ele vai criar no organismo uma reação. Para combater isso aí. Eu preciso também ingerir. Você falou até o carboidrato. O carboidrato também é importante nisso? Importante. O básico é a proteína. Sim. Um peito de frango, um patinho, uma alcatra, um acém, uma moela... Mas o carboidrato, ele é a fonte energética, né? Vai te ajudar. Deu água na boca essa moela. Eu tô saudade de moela. Né? Boa, moela é barata. Estamos com o nosso cinegrafista aqui, o Gustavão. Aproveita que tá subindo o preço. Cara, mas faz tempo que eu não como moela. Aí, tá vendo, pessoal? Nutrição boa, barata. E a consciência de fazer exercícios, né? Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a importância do sono? Porque vamos supor assim, a pessoa fez o exercício, ela comeu o que precisava comer. E aí, existe a importância do sono na construção de massa muscular ou isso é mito? Sim, na verdade o sono é importante para você sobreviver, né? Sem dormir e sem beber água, você não sobrevive. É verdade. O sono ele é um regulador de hormônios. A gente fala quando a pessoa não dorme, ou ela passa muitas noites em claros, ou ela trabalha à noite, provavelmente ela tem uma má produção de testosterona, que é um hormônio prioritariamente masculino e que está ligado ao ganho de massa muscular. Tá. Então, se você não dorme, você estressa seu corpo, você retém líquido, você não desinflama e tudo no sono, né? Lembra, os antigos falavam muito, né? Vai dormir que passa, vai dormir que melhora. Realmente, dormir melhora muita coisa, inclusive a hipertrofia. Você falou sobre proteínas boas e baratas, né? E proteínas magras, né? Ou a importância também de gorduras. Sim. Aí eu queria que você explicasse o que são as gorduras boas, tá certo? Porque a gente já percebeu das coisas. Quais são as gorduras boas que eu preciso colocar na minha dieta? Porque você falou que é importante também até para os hormônios. Todas as gorduras, tirando a gordura trans, ela é boa. Tanto a gordura da carne, quanto a gordura de fonte vegetal, quanto os óleos. Óleo e gordura é apenas o estado, né? A gordura é o óleo sólido e o óleo é a gordura líquida. Então, isso a gente é bem claro ali para nutrição. Então, por exemplo, a gordura da carne é importante? É importante. Porém, o excesso de gordura de origem animal hoje está ligado, de acordo com os últimos estudos, a problemas cardíacos. Porém, a não ingesta de gorduras animais está ligado a outros problemas também. Então, tudo é equilíbrio. Então, a gema de ovo é interessante, a gordura da carne é interessante, as castanhas, o azeite, o óleo de coco. Então, tudo isso é interessante, não em demasia, né? Entendi. Em demasia. Tá. Então, recapitulando, a importância da proteína na formação de músculos, a questão do exercício dessas microlesões para depois desinflamar. O estímulo, a importância do sono. Aí você falou do hormônio também, da irisina, né? Que é um hormônio produzido durante o treino. Que ela ajuda até a melhorar os neurônios, né? Então tá ligado à prevenção de Alzheimer e demência. Hoje a gente já sabe disso. E é o pessoal da Unicamp aqui do Brasil, viu, que tá desenvolvendo isso. É super novo. Legal. Tudo indica que num futuro, tomara que eles consigam isolar isso e conseguir aplicar como medicamento, né? Tudo caminha para isso, né, hoje. É porque tem pessoa que tá acamada, né? É isso mesmo. E aí, talvez ela não consegue fazer exercício. É que nem o famoso whey protein, né? Todo mundo toma lá, o shake. Então, ele foi desenvolvido em 92 aqui no Brasil, na Unicamp. A criação é brasileira. A criação do whey o nutricionista que desenvolveu já morreu. Morreu faz um tempinho, é brasileiro. Bruno, nós temos mais 1 minuto. Certo. 1 minuto e pouco. Eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa. Um recado. Bruno Pilon é nutricionista há mais de 11 anos, também é personal. Usa 1 hora do seu dia, o biotipo dele, se alimenta corretamente, né? Muito obrigado da sua entrevista. Mas deixa um recado pro pessoal lá de casa. Esse pessoal que talvez precisa comer melhor, precisa fazer exercício, a palavra é sua. Se você quer ter uma vida interessante, não uma sobrevida, se movimente. Pratique pelo menos 20 dias de exercício, não importa qual seja, por mês. Tudo que dure muito tempo no mercado, validade de 1 ano, 2 anos, 6 meses, evite. Descasque mais, desembale menos,
coma mais frutas, coma mais comida de verdade. Vá conversar com seu avô, se ele for vivo, ou com alguma pessoa mais de 60, 70 anos. O que ele comia antes, comece a comer. E comece a treinar, que você vai viver muito melhor. Pessoal, depois desse conselho, fica fácil, não fica? No final, os antigos, nossos avós, comiam comida de verdade. Se exercitavam, né, na roça e outras coisas. E aí você falava, meu avô viveu 90 anos, meu avô viveu 89 anos. Então, que nós possamos também ter uma vida boa, uma vida com músculo, com boa alimentação. Obrigado, Bruno Pilon, Obrigado você pela oportunidade, sua presença. Venha mais vezes. E um beijo para vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino sobre nutrição, como ganhar massa muscular através do alimento e exercício. Obrigado, Bruno Pilon. Obrigado. E semana que vem nós voltamos. Um beijo para vocês e uma ótima semana.